Boa tarde a todos. É com muita alegria, com muita satisfação, muito prazer que eu tenho a oportunidade de, atendendo a um convite da nossa secretária Michele, do doutor Heleno Della Mônica, e em nome também do nosso presidente, doutor Raimundo Cândido, expressar os nossos cumprimentos em nome de todos os integrantes da Comissão de Direito Militar, da nossa seccional ABMG, pela criação do fórum, do evento Fórum de Saberes, Comissões OAB, em comemoração ao mês da advocacia. E neste dia em particular, né, nessa terça-feira, 25 de agosto, também a satisfação de cumprimentar os colegas advogados militares pela comemoração do Dia do Soldado. E a todos nós, indistintamente, cumprimentar e dar os parabéns àqueles que defendem a vida e lutam pela dignidade e liberdade dos seus semelhantes. Eu, com esses cumprimentos iniciais, peço vênia para fazer uma brevíssima apresentação. Eu me chamo José Anísio Moura, sou advogado, tenho a honra de presidir atualmente a Comissão de Direito Militar da nossa seccional ABMG. Sou militar da reserva remunerada da Polícia Militar, do posto de coronel, administrador, especialista e mestre em administração e professor universitário. Nessa nossa conversa de hoje, eu pretendo seguir um pequeno roteiro. Inicialmente, eu pretendo traçar algumas considerações iniciais, depois falar dos objetivos da Comissão de Direito Militar da OAB, quais são as suas metas, né, a sua composição e, por fim, entrar nas estratégias e recursos que nós pretendemos encetar ou já estamos encetando desde o início dos trabalhos, quando da posse em agosto do ano passado. Então, a título de considerações iniciais, eu gostaria aqui de tecer algumas palavras, tentando inserir, né, a importância e o contexto do direito militar, do cidadão militar e os trabalhos que a advocacia, em especial a nossa seccional, realiza. Ela contou dessa parte. Então, ela tirou um ano, né? A gente foi um ano, tirou um ano. Tem alguém com o microfone ligado, está dando interferência. Pois bem, a título de considerações iniciais, eu gostaria primeiro de citar Castro Alves, em sua obra Espumas Flutuantes. Dizia Castro Alves: nem cora o livro de ombrear com sabre, nem cora o sabre chamá-lo irmão. Conhecer uma Constituição é conhecer não apenas a história de um povo, mas suas aspirações, vicissitudes e expectativas quanto a esta e outras e as futuras gerações. É saber que o povo está vivo e ativo na busca de soluções para suas demandas básicas e que, ao menos em teoria, tem consciência de seus deveres e direitos como cidadão. Essas palavras são do justo filósofo italiano Norberto Bobbio. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. E o militar brasileiro, quer integrante das Forças Armadas, quer integrante das Forças Auxiliares, é cidadão pleno, portanto, detentor de direitos e sujeito de obrigações, como integrante de uma classe especial de servidores públicos, precisamente ser militar. Componente fundamental da estrutura de qualquer Estado, o chamado braço armado do cidadão, no caso brasileiro, deve possuir a estrutura e o apoio necessários ao desempenho de sua denominada missão constitucional. Nesse sentido, a existência de normas jurídicas próprias de índole constitucional e infraconstitucional são fundamentais e devem ser do conhecimento de todo operador do direito, normalmente o advogado, indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. O direito constitucional militar ainda é objeto de pouca análise, seja no meio acadêmico ou fora dele. Assim, uma compreensão desta matéria, no entanto, é bastante desejável para que o operador do direito
pois este conhecimento, longe dos debates improdutivos, representa algo significativo na busca por melhor tratamento jurídico do pessoal militar em situações militares, ainda tão distante da maioria dos brasileiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Minas Gerais, lide uma representante das mais caras tradições jurídicas e libertárias do povo mineiro, visando a fortalecer e garantir o cumprimento da legislação e dar maior, aspas, autonomia, independência e inviolabilidade necessárias ao exercício pleno das atividades de representação constitucional do cidadão, fecha aspas, mormente por possuírem em seus quadros advogados que são militares, naturalmente que não em atividade militar, e outros que civis, atuam nas searas do direito militar, criou, na linha de dicção de outras seccionais brasileiras da Ordem dos Advogados, uma comissão de direito militar, cujo programa de trabalho nós temos agora o prazer de submeter ao conhecimento e sugestão de todos, mormente dos nossos pares. Nessa fase final, então, daquilo que eu chamo de considerações iniciais, eu gostaria de citar aqui uma fala, né, uma frase do Marechal Osório, chamado Legendário, que dizia: a farda não abafa no peito do soldado o cidadão. Pois bem, meus amigos, feitas essas considerações, então, de ordem iniciais, que eu diria tratar-se de uma profilática propedêutica, nós adentramos, então, em quais são os objetivos da atual Comissão de Direito Militar da OAB. Então, são poucos objetivos, né, porque o triênio ele não comporta um plano muito amplo, então nós procuramos ser sintéticos e bem realistas na construção desse plano. Primeiro, assessorar a presidência, a diretoria e as subseções da seccional de Minas Gerais no cumprimento de seus objetivos institucionais. Então, uma função de assessoria, naturalmente. Contribuir com o aperfeiçoamento da Justiça Militar Federal e Estadual. Cooperar com os comandos das Forças Armadas, polícias militares e bombeiros militares estaduais na discussão de temas ligados ao direito militar. Fomentar a participação, instrução e apoio aos advogados que militam ou pretendem atuar na Justiça Militar. Lembrando que, especificamente nessa seara, nós temos no nível federal o Superior Tribunal Militar e em nível de estados, somente 3 estados brasileiros possuem tribunais militares, que é o caso do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo e do estado do Rio Grande do Sul. Os outros estados eles possuem adjutorias ligadas aos tribunais de justiça dos respectivos estados. Um outro objetivo, né, viabilizar a criação e fomento de grupo de estudo específico, com a realização de palestras, simpósios e encontros de cunho jurídico, voltados à área militar, inclusive com o desenvolvimento de propostas de aprimoramento da legislação específica. Muitos de nós, alguns, né, que integram a comissão, e eu vou falar da sua composição, já possuem muito conhecimento, têm inscritos na área, então têm condições de fazer sugestões visando ao aprimoramento das legislações específicas. Desenvolver e integrar esforços com as outras comissões da OAB, principalmente as comissões de segurança pública, de direitos humanos e de prerrogativa dos advogados. Apoiar o estreitamento das relações entre as Forças Armadas, Forças Auxiliares, a sociedade civil e a advocacia. Promover palestras, encontros, simpósios, seminários, cursos e outros eventos sobre assuntos relacionados ao direito militar, tanto para o público civil quanto o público militar. Então, esses são os nossos objetivos. Elencados os nossos objetivos, nós passamos, então, às nossas metas. O que é que nós pretendemos atingir durante esse triênio? Então, visando ao cumprimento de seus objetivos, a Comissão de Direito Militar da OAB-MG estabeleceu para o triênio 2019-2021 as seguintes metas. Essa, primeiro, nós estamos da maior importância, pela própria leitura dela, e todos que têm a oportunidade de me ouvir e ver compreenderão naturalmente. Inclusão da disciplina de Direito Militar na Diretriz Curricular Nacional, as chamadas DCN, do curso de Direito, em todo o país, uma vez que tal disciplina não figura sequer entre as optativas durante o triênio de sua atuação, sendo responsabilidade de todos os seus integrantes. Então, esse é um dos
nossos primeiros propósitos, julgamos um dos mais importantes. Naturalmente que não é o único. Visitas institucionais da comissão aos excelentíssimos senhores presidentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, comandantes das forças militares do Estado, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e guarnições do Exército Brasileiro e da Aeronáutica. A comitiva de tais visitas será composta, então, pelo seu chamado núcleo administrativo, que daqui a pouco nós vamos explicar do que ele compõe. E também temos como meta firmar convênios com a Escola Judicial Militar de Minas Gerais, com as academias das forças militares no Estado, bem como as faculdades de Direito, de uma forma geral, com seminários, congressos, colóquios, buscando o apoio de instituições e associações, representantes do segmento da classe e demais entidades públicas ou privadas interessadas. Realizar, a princípio, semestralmente seminários acerca de temas afetos ao direito militar e realizar colóquios, a princípio, a cada quadrimestre, com preferência para a efetivação das subseções do interior, sede de guarnições militares, com forma de capilarização e majoração do alcance do direito militar em todo o território nacional, em todo o território do Estado de Minas Gerais. Nós somos integrados aí por 15 membros, né, todos advogados filiados à OAB, em situação regular, nos termos das disposições da Instrução Normativa número 4, 2019, da lavra do nosso ilustre presidente. Visando a maior participação das subseções do interior, inicialmente a Comissão de Direito Militar da OAB conta com representantes das seguintes subseções: Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares, Ipatinga, Divinópolis e Pouso Alegre. Sempre que necessário e justificadamente, a comissão poderá propor à presidência da OAB a inclusão de outros membros, formalmente em locais, sede de guarnições militares, eventualmente não contempladas nas subseções acima mencionadas. Então, nós temos, em termos de estrutura, uma estrutura enxuta, né, que tem o chamado núcleo administrativo, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto, e contamos com 10 membros, capital e interior do Estado. E qual é, então, caminhando aí para o final, já que a nossa fala é breve, não poderia ser diferente, quais são as estratégias e os recursos da Comissão de Direito Militar? Então, no cumprimento de seus objetivos e metas, essa comissão adotará a seguinte estratégia: as reuniões realizar-se-ão ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente quando houver necessidade mediante convocação do presidente. Adotará as providências necessárias ao cumprimento da Instrução Normativa número 4, 2019, exarada, como já dito anteriormente, pelo nosso ilustre presidente, o Dr. Raimundo Cândido Júnior. A comissão pugnará também pela preservação e manutenção de todos os direitos e prerrogativas da classe. Não poderia ser diferente, não é verdade? Inicialmente, os recursos necessários para dar suporte à realização de suas atividades serão buscados junto à nossa seccional e parcerias, todos devidamente comprovados e com prestação das respectivas contas. Nós já tínhamos entabulado para esse ano 2 encontros presenciais e, pelas razões que todos nós já conhecemos, eu não vou me alongar nesse ponto, elas não se concretizaram. E, paralelamente aos trabalhos da Ordem e da nossa comissão aqui em território brasileiro, em território mineiro, nós temos um grupo de presidentes nacionais das comissões de direitos militares, do qual eu faço parte, e temos tido a oportunidade, então, de participar de inúmeros eventos e estamos permanentemente atualizados sobre as grandes questões que estão afetas a esta área do direito brasileiro. Todas as ações e realizações da comissão serão objeto de registros através da lavratura de ata, a cargo inicialmente da secretária adjunta. E, do ponto de vista de programa de trabalho, os casos omissos serão objeto de apreciação conjunta pela presidência, seu núcleo administrativo, sempre que, se necessário for, serão, por óbvios, submetidos à superior apreciação da presidência e da vice-presidência da nossa seccional. Então, já caminhando para o final, nos 30 segundos que me restam, eu quero agradecer aqui, em nome de todos os integrantes da nossa comissão, a oportunidade que nos é dada pela nossa presidência, doutor Raimundo, doutora Helena Delamonte, e, em especial, a nossa secretária Michele, que tem, como já dito aí por outros colegas, nos atendido a tempo e a hora, com muita educação, com muita competência e com muita lhaneza.
Fica aqui os nossos cumprimentos, nosso agradecimentos, desejando a todos paz, bem, saúde e luz, para que esses dias difíceis que nós enfrentamos sejam encerrados com muita tranquilidade e tecnicidade. Obrigado a todos. João Rolim, sou presidente da Comissão de Regulação. Desculpem, estão me ouvindo? Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Maria João Rolim, sou presidente da Comissão de Regulação Econômica e é uma oportunidade para mim vir falar com os demais nesse Fórum dos Saberes, no mês do advogado, e para colocar os objetivos da comissão, como que a comissão funciona e um pouquinho o que é mesmo a Comissão de Regulação Econômica, já que é uma comissão relativamente nova na OAB. Tá? Queria primeiramente agradecer a oportunidade, sem dúvida nenhuma, cumprimentar meu eterno presidente da casa e meu eterno professor Raimundo Cândido, que foi meu professor na graduação, e a doutora Helena Della Mônica, a Michele e todos que ajudam a tornar esse fórum realidade. E também cumprimentar pela iniciativa. Acho que é muito interessante a gente sempre colocar, para quem quiser conhecer, o trabalho das comissões, o que se pretende fazer, para contar com a ajuda e interação entre as demais comissões. Bom, primeiro eu me propus a trazer para vocês um pouquinho, pequenas gotas, do que, enfim, é regulação em si, para que entendam um pouco nosso trabalho. A regulação, de um modo assim, bem... num conceito bem amplo e bem acessível, eu diria, e eu tenho certeza que quem nos ouve tem conhecimento técnico para até trazer um conceito mais esmiuçado, mais esmerado, mas eu preferi trazer num conceito bem leigo, para que a gente entenda qual é o trabalho da comissão. Seria uma intervenção estatal, regulação seria, então, uma intervenção estatal de modo a obter um determinado comportamento do mercado ou dos indivíduos. Quando a gente trata de regulação econômica, a gente trata de avaliar de usar os instrumentos econômicos e de avaliar a força mesmo do mercado para que esses objetivos se concretizem. E apesar da comissão se chamar de regulação econômica, a gente também abrange a questão da regulação social, que também faz parte do mundo regulatório. Bom, a minha formação é na área de regulação, sem dúvida nenhuma, em direito financeiro, formada também, tenho meu mestrado na nossa casa da UFMG, mas minha especialização é na área de energia elétrica, que também é um setor regulado e que conta na casa também com outra comissão, a Comissão de Energia. Bom, os setores regulados hoje que a gente tem, e eu trago esse adendo e falo de alguns setores, porque uma das características mais importantes da nossa comissão de regulação é trabalhar e interagir com as demais comissões. Então, no setor regulado, hoje nós temos de energia, transporte, telecomunicações, de saneamento, infraestrutura. Então, todas essas comissões, só para mencionar algumas, têm muita afinidade com a questão regulatória e, portanto, são bastante importantes e muito válida essa cooperação entre a nossa comissão e as demais. Minha vice-presidente é a Amanda Oliveira. A Amanda é formada no FMG, é professora da UNB hoje de Direito Regulatório, mas ela é formada na UFMG, com doutorado e mestrado na UFMG, foi minha colega de mestrado lá também, e ela tem uma agenda muito positiva com relação a aproximar a nossa comissão do mercado, e nós estamos todos incorporando essa agenda. A gente traz aqui também da comissão, a gente traçou alguns objetivos. Primeiro, é importante a gente dizer, não só esse ano ficou bastante prejudicada em virtude do que todos já sabem, mas nossa comissão ainda está aceitando inscrições e membros, porque a gente ainda tem muitos assuntos para subdividir dentro e muito trabalho para fazer. A gente já realizou alguns eventos e pretende ainda realizar mais. Bom, nos projetos, a gente tem uma agenda muito específica que a gente abraçou, que se chama uma agenda de discutir
o abuso do poder regulatório. Como sabem, tivemos a lei da iniciativa privada, que incentiva da livre iniciativa, que incentiva a livre iniciativa e que a gente vê como uma oportunidade para que a gente faça essa interação entre o setor regulados e a oportunidade de negócios para Minas Gerais, usando a nossa comissão para advogar em causa de um mercado e de um ambiente de negócios com maior certeza jurídica e menor burocracia para os investimentos. Isso vai ser muito importante agora, principalmente na fase de recuperação, na fase de recuperação econômica do país. Bom, dentro dessa agenda de advocacia da concorrência e da melhoria do ambiente de negócios, a gente já tem planejado um evento em setembro, que a gente vai divulgar oportunamente, onde a gente vai trazer entes do CAD e da área de concorrência para discutir como implementar e como retirar obstáculos que a gente hoje vê no mercado. Pretendemos também trazer dentro dessa ideia também um concurso de monografias, onde a gente pretende incluir os mais jovens advogados que fazem parte da nossa comissão. Alguns deles tiveram a oportunidade de ser meus alunos. Eu tive a oportunidade de lecionar para eles e notei esse interesse em participar cada vez mais das comissões e acho que esse concurso de monografias, entendemos que esse concurso de monografias pode ser uma oportunidade para todos. E ao final a gente tem também como objetivo lançar um livro em que a gente possa explicar um pouquinho mais, trabalhando com os outros setores, onde a gente possa colocar um pouquinho mais como a regulação tem esse olhar mais amplo e esse olhar que cruza vários setores e por isso o importante dela é realmente trabalhar em conjunto com os demais. Para entrar na nossa comissão, não temos nenhum pré-requisito, porque, obviamente, somos advogados, mas não temos que ser especializados na área de regulação. E digo isso porque também noto o interesse de muitos jovens advogados e advogados, alguns até já com bastante experiência em outras áreas, que gostariam e que mostram interesse em participar de uma comissão que tem um objeto que não é tão vertical, que tem esse olhar mais horizontal e que traz muita contribuição, porque o olhar que cada um tem na sua especialidade se complementa muito bem na nossa comissão. Tá? Então, eu queria trazer para vocês também, dentro desses objetivos, essa abertura de ter mais gente na nossa comissão para a gente subdividir grupos de trabalho. Não temos ambições maiores em termos de projetos, porque a gente entende que é uma agenda que a gente vai ajustando à medida que as necessidades e que os temas vão surgindo, como tem surgido muito fortemente esse do abuso do poder regulatório, mas temos sim como meta acompanhar junto ao Poder Legislativo todos os projetos que interessam, que têm essa afinidade com a área regulatória. E para isso a gente conta com pessoas que estão subdividindo os temas, propondo temas que têm maior interesse para acompanhar e sim trazer através de eventos, através de discussões e através das nossas reuniões também, que pretendemos retomar agora. Sendo isso que eu trouxe, eu me coloco à disposição de todos que quiserem, ter meu contato junto com a Michele, para que, se quiserem trocar uma ideia, trazer comentários de outras comissões, fazer eventos em conjunto, eu me coloco à disposição de todos e termino aqui agradecendo uma vez mais a oportunidade, o tempo que tivemos aqui para discutir e a Michele e os demais que auxiliaram a propiciar essa oportunidade. Muito obrigada a todos. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à OAB por essa oportunidade, que eu acho muito enriquecedora, de poder falar para todos, né, os advogados, os membros da ordem, sobre os trabalhos desenvolvidos por cada uma das comissões.
Acho que cada uma das comissões tem um papel muito relevante e é importante que todos nós, advogados, saibamos o que cada comissão pode fazer por cada um de nós e o que cada um de nós também pode fazer e colaborar com as comissões. A doutora Maria João Rolim falou muito bem, quer dizer, as comissões estão abertas para a participação de todos, é o caso também da nossa comissão. Deixa eu me apresentar. Primeiro, meu nome é Daniel Manucci, eu sou presidente da Comissão de Assuntos Internacionais da OAB-MG. A nossa comissão também é franqueada a todos os advogados que têm interesse em participar. Não precisa esse advogado não precisa ter nenhum conhecimento prévio envolvendo direito internacional ou assuntos internacionais. A nossa ideia é basicamente difundir conhecimento, preparar os advogados que ainda estão iniciando ou querem iniciar uma carreira também na área internacional, ou que estão atentos aí às relações internacionais entre o Brasil e outras partes do mundo, que têm algum tipo de curiosidade, a fazerem parte dessa comissão. Também está sempre aberta para sugestões das mais diferentes naturezas. É uma comissão aberta, né? Queria saudar também o meu vice-presidente, Dr. Marcelo Vieira de Mello, que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB-MG. Bom, quando nós começamos a comissão, nós fizemos um planejamento estratégico para definir algumas linhas mestras de atuação. Uma das linhas que nós definimos, na realidade, para a comissão, foi a educação. Foi, basicamente, tentar ser um elo para permitir que o jovem advogado pudesse, por exemplo, ter uma facilidade, principalmente os jovens do interior, terem um acesso mais próximo, por exemplo, a cursos de inglês, cursos de capacitação profissional ligados à área internacional, para que esses advogados pudessem ter uma noção do que é, na verdade, do que trata as relações internacionais, como se envolver nesse tema. A nossa ideia é desenvolver, já estamos desenvolvendo alguns convênios para propiciar aos advogados alguns descontos em cursos de inglês técnicos, de inglês jurídico, em outras línguas também, para fomentar aí a possibilidade dos advogados poderem se especializar e se preparar para atuar na área internacional. Então, esse é um ponto. Outro ponto também importante é firmar aí convênios entre a OAB e entidades internacionais, não só entidades de ensino, mas organismos internacionais também ligados ao mundo jurídico, para que nós possamos também, como OAB, nos internacionalizar, estarmos conectados com o que está acontecendo fora do mundo. Então, nós estamos falando de convênios com universidades, cursos ministrados no exterior especificamente para advogados, divulgar para a nossa classe jurídica essas oportunidades que estão aí disponíveis, então, fazer esse papel, né? Também preparar aí alguns cursos, mini cursos e pequenas pílulas de informação a serem divulgadas no YouTube, para poder, na verdade, também gerar mais conhecimento e divulgar informações para os nossos advogados. E programamos alguns webinários, alguns eventos presenciais, já chegamos a realizar alguns, né? Antes da pandemia, nós fizemos um evento muito interessante, que foi para tratar sobre o livre comércio, o Mercosul e a União Europeia, ou seja, sobre o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, sobre as perspectivas de que esse tratado realmente seja assinado, que a União Europeia realmente possa aprovar, né, esse acordo e que ele se torne uma realidade. Nós tivemos aí, além do meu vice-presidente, o Marcelo Vieira de Mello, o Manuel Bernardes, que é o cônsul honorário da França em Minas Gerais, para falar um pouquinho sobre isso. O Manuel teve a oportunidade de falar, inclusive foi um pouquinho depois daquela tensão nas relações diplomáticas entre o Brasil e a França, que felizmente se resolveram. Também o Juliano Alves Pinto, né, subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas de Minas Gerais, o Cláudio Luciano Valença Motos. Foi um debate muito enriquecedor, em que nós discutimos as reais possibilidades desse acordo ser implementado. Realizamos também agora, recentemente, em 2020, um webinar muito interessante sobre os impactos da pandemia em relação às empresas em processo de internacionalização. Então, nós trouxemos aí empresas brasileiras, principalmente mineiras, que já estão internacionalizadas, para darem o seu testemunho sobre o que aconteceu com os processos de internacionalização pós-pandemia e quais eram as perspectivas após a pandemia, no novo normal. Tivemos a presença do Marcos Antônio Mandacaru, do governo do Estado de Minas Gerais, que atua junto à vice-governadoria, a Sofia Abreu, diretora jurídica da VMI, o Delber Lage, CEO da Salary Fits, o Walter Galvão, cofundador da Oasis, e eu tive a oportunidade de mediar esse encontro, então foi uma oportunidade muito interessante para que a gente pudesse
identificar os reais efeitos da pandemia nas empresas internacionalizadas, e o resultado foi muito positivo, porque nós vimos que as empresas, pelo menos as que nós conversamos nesse evento, tiveram que se reinventar, continuam crescendo e aproveitaram, entre aspas, da pandemia para melhorar os seus serviços, para se readequar, para se tornarem mais eficientes. Então, foi algo muito positivo. Bom, agora, para esse resto de ano, né, assim dizendo, nós temos também algumas iniciativas previstas de fazer pelo menos mais 2 eventos, mais 2 webinários, para falar basicamente aí sobre processos de internacionalização, de investimento estrangeiro no Brasil também, né? Vamos aí fomentar mais canais para desenvolver o lado acadêmico, como eu disse, de ensino de línguas para os advogados, através de convênios, de parcerias, e também de cursos que estão sendo ministrados no interior para trazer esses cursos de uma forma mais próxima para o advogado mineiro. Em linhas gerais, essa é a minha contribuição aqui, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de me permitirem colocar aí o trabalho da nossa comissão. Muito obrigado e até a próxima. Fico à disposição de todos. Maravilha, camarada. Boa tarde, meu nome é Renato Batista Carvalhais, sou advogado, especialista em gestão estratégica de segurança pública pela Fundação João Pinheiro, sou veterano da Polícia Militar e ex-corregedor da Polícia. Atualmente, estou presidindo a Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Foi com muita alegria que recebi o convite para participar do Fórum de Saberes das comissões da OAB-MG. É uma honra muito grande poder falar um pouco sobre o trabalho da comissão e poder democratizar a informação com todos vocês. Em outras oportunidades,
quando tive o privilégio de participar de um evento com os demais presidentes das comissões da OAB, foi grande o aprendizado e o crescimento profissional. A pluralidade de temas é rica e permite uma imersão nos diversos assuntos afetos à nossa profissão. Portanto, muito me alegra de estarmos juntos novamente. Inicialmente, eu rendo minhas homenagens ao Dr. Raimundo e à doutora Helena Della Mônica, nossos líderes e timoneiros do barco, que incansavelmente buscam a melhoria da nossa representatividade profissional. Estão atentos e focados nas mais diversas áreas e demandas, com um verdadeiro sacerdócio profissional. É uma honra poder ombrear o trabalho com vocês. Parabéns por mais essa iniciativa. Agradeço a todos os colaboradores da OAB, nas pessoas da Michele e Camila, que sempre dedicam muita atenção e carinho nas diversas atividades das comissões. Vocês tornam nossa missão muito mais fácil de cumprir e certamente facilitam nossa atuação. É muito bom poder contar com pessoas tão capacitadas. Aos meus colegas integrantes da Comissão de Segurança Pública, que estão sempre presentes e ativos na prestação do serviço de melhor representar os advogados mineiros. Na pessoa do doutor Ailton Cirilo da Silva, nosso vice-presidente, da doutora Jéssica Batista Couto, nossa secretária, em nome de quem rendo minhas homenagens a todos os advogados integrantes da comissão. Juntos, sempre somos mais. A todos os demais operadores do direito e de segurança pública que estão nos ouvindo, boa tarde. É um prazer muito grande falar com todos vocês. Bom, a Comissão de Segurança Pública trata-se de uma comissão especial que tem como objeto o estudo e acompanhamento das ações de segurança pública no Brasil e, em especial, naquilo que tem interesse à advocacia mineira. Segurança pública em todo o mundo, mas especialmente no Brasil, se envolve nas mais diversas atividades da vida em sociedade. Agora mesmo, com a pandemia Covid-19, os órgãos de segurança pública são chamados para atuarem na regulação urbana, em relação ao uso de máscara, distanciamento, cumprimento de normas, abertura e funcionamento dos estabelecimentos privados e até mesmo no direito de ir e vir das pessoas. No passado, as forças de segurança foram envolvidas para atuar em outras frentes, como a vacinação de cachorro, visita do Papa, comemoração de título, festa religiosa, carnaval, eleição, greve geral, manifestação pró, contra, isso, aquilo, enfim, nas mais diversas manifestações da sociedade. A segurança pública, ela se envolve na educação, no transporte, no meio ambiente, no trânsito, no lazer, enfim, em todas as áreas de convivência e atuação do homem em sociedade, o que torna, portanto, muito importante esse tema, quando se pensa em vida, em sociedade, em cidadania, em garantia de direitos. Os operadores de segurança pública, assim como nós, advogados, não são anjos que vieram do céu, são pessoas da própria sociedade que atuam pela sociedade e para a sociedade. Mas são seres humanos, falhos. Sem entrar na competência das demais comissões, a Comissão de Segurança Pública não atua em uma área específica. Por exemplo, na esfera criminal. Nós buscamos conversar com todas as demais comissões para poder contribuir na facilitação dos contatos e na interpretação das normas e procedimentos levados a efeito nos assuntos que envolvem a segurança pública. Dessa forma, a Comissão de Segurança Pública, por si só, é multifacetária, uma vez que os assuntos afetos à segurança acabam envolvendo várias outras comissões, com temas, sim, mais específicos. Por exemplo, comissão de prerrogativas, direitos humanos, assuntos penitenciários, criança e adolescente, meio ambiente, diversidade. Em grandes eventos, como foi a Copa do Mundo, Olimpíada, Carnaval, agora, nas eleições municipais que se aproximam, a Comissão de Segurança Pública se propõe a colaborar com os órgãos públicos, sugerindo ações e medidas que visem
a atuação das agências de segurança em harmonia com a atividade advocatícia. Não focamos em garantir as prerrogativas do advogado, pois existe uma comissão específica para isso, nem os direitos humanos. Atuamos de forma geral, sugerindo que busquem harmonizar os procedimentos das forças com a atividade advocatícia nas ações da segurança pública. Dessa forma, a gente entende que consegue contribuir para que se possa criar um ambiente de paz social, preservando o direito dos cidadãos, sempre com foco nos interesses da advocacia mineira. Esse ano, tínhamos previsto a interiorização da comissão, com a realização de reuniões em algumas cidades do interior do estado, onde pretendíamos levar a discussão de um tema importante: a participação do advogado face à lavratura de TCO pela Polícia Militar, que hoje é uma realidade em vários municípios. Em parceria com a subseção da OAB em Divinópolis, iríamos iniciar por lá reuniões com o tema, envolvendo os operadores da segurança pública e do direito. Infelizmente, a pandemia nos obrigou a cancelar o evento, mas queremos ainda neste novo normal, fazer a interiorização. Entendemos que o interior deve e merece ter essa atenção de nossa ordem. Estamos estudando a melhor forma de viabilizar essas reuniões, uma vez que o tema requer uma participação de vários atores públicos, dentre os quais o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, Guarda Municipal e a própria Polícia Militar. Fica aqui o convite para os advogados que tiverem interesse em militar neste assunto e nos demais que envolvem a segurança pública, de participarem, contribuírem para a construção de uma sociedade melhor. Conforme orientação da direção da OAB, estamos sempre abertos à participação de novos advogados junto à Comissão de Segurança Pública. Sempre serão muito bem-vindos os advogados ou mesmo estagiários que se interessarem pelo tema. A participação de mais pessoas certamente irá contribuir para o nosso crescimento e assertividade nas ações. Vamos interiorizar as ações da comissão, de forma a democratizar cada vez mais a informação, entendendo melhor os problemas que são bem diversos face ao tamanho do nosso Estado. Deixo também aberto o convite para os presidentes e integrantes das demais comissões possam buscar a integração de nossa Comissão de Segurança Pública nos eventos e estudos que porventura possam ocorrer e nos quais faça sentido a nossa participação. Bem, encerrando a nossa conversa, venho mais uma vez agradecer a todos a atenção, colocando à disposição para que juntos possamos tornar a OAB cada vez mais pujante e contribuir para a construção de uma sociedade com maior harmonia e tranquilidade. O contato conosco pode ser feito na OAB ou pelo e-mail segurança pública, sem acentos, @oabmg.org.br. Estaremos sempre prontos para o atendimento. Tenham um ótimo fim de tarde e aproveitem bastante as palestras que ainda estão por vir. Um forte abraço a todos e a cada um. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Quem está falando? É Alexandre Bahia. Ô, Alexandre, tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Podemos começar? Sim. Na verdade, eu acho que estava marcado para 5h30 no meu caso, né? No meu caso? Não, na verdade não sou eu que estou organizando, então eu estou só aguardando aqui também. O meu era 5, tá? Tá. Então eu acho que é o perfil aí do fórum que não tá online aqui. Eu estou só aguardando também. Eu acho que tem que aguardar. É. Doutor, tem um recado que podemos começar. Então, acho que vou começar. Ok. Bom, boa tarde a todos, a todas, companheiros e companheiros, né, advogados que estão aí nos assistindo. Saudar aí os nossos amigos da direção amigos e amigas, né, da direção da nossa UAB, né, o doutor Raimundo Cândido,
doutora Helena Della Mônica, que coordena as nossas comissões. E, com muita alegria, temos a oportunidade de participar desse evento, né? Alguns presidentes e presidentes já falaram anteriormente, outros, né, o farão daqui a pouco, na sequência. Então, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos, nos foi pedido, na verdade, para realizar um pequeno balanço, né? O Fórum dos Saberes tem um sentido também comemorativo, né, da data no dia 11 de agosto, né, a data comemorativa da nossa profissão. E no caso da Comissão de Direitos Humanos, nós temos procurado atuar nesse período mais recente, desde março, na realidade que foi instalada em razão da pandemia, que cria uma série de restrições com relação à realização de eventos, encontros, né, presenciais, e até na articulação também, acaba que dificulta e complica um pouco, mas nós temos procurado atuar não só quando instados a fazermos, mas também realizando um planejamento que a gente já tinha concebido desde que assumimos honrosamente a presidência da comissão, né, montando nosso grupo de trabalho com vários advogados e advogados de todo o estado, né, designados para compor a comissão, a importante Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão emblemática, né, nas atuações históricas da OAB. Ela tem um papel importantíssimo, institucional, inclusive, em toda a história do país, né, sobretudo naqueles períodos mais difíceis em que houve o esmaecimento, né, do regime democrático, e a gente tem essa missão de levar adiante o tema num período que é muito difícil e muitas vezes adverso à defesa dos interesses individuais, né, que compõem um rol de direitos que costuma se identificar como direitos humanos. Nesse período, nós já vínhamos organizando a tentativa de organizar um evento presencial de grande porte da Comissão de Direitos Humanos, que seria um congresso estadual, né, físico, e no meio surgiu a pandemia. Nós estamos administrando a possibilidade de realização desse evento futuramente, mas trabalhando com a perspectiva de realização deste evento, que seria estadual, abordando os diversos temas de interesse nos direitos humanos, e agora também organizando alguns eventos, né, relacionados ao tema de forma virtual, como, por exemplo, agora estamos preparando um evento com relação à questão do direito de migração e tudo que decorre dessa temática. Nesse período mais recente, nós, desde o começo, nós temos uma interação muito grande também com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, que é presidida pelo Dr. Hélio Leitão, do Ceará. Nós nos prontificamos a compor e ajudar a desenvolver um trabalho voltado, nesse período específico da pandemia, para a defesa da população de rua, que já é uma população muito vulnerável, e nesse processo, evidentemente, essa vulnerabilidade ela é ainda maior em razão da pandemia. Foi constituído um grupo, nós integramos, junto com a nossa secretária-geral, a doutora Nádia, aqui de Minas Gerais, e esse grupo tem feito debates, desenvolvido, e vai agora, proximamente, apresentar sugestões ao poder público de atuação para a defesa dessa população, que eu disse é muito vulnerável e carente de uma atenção especial. Aqui em Minas Gerais, nós estamos estabelecendo agora um contato com as instituições, mais especificamente nessa área também da defesa da população de rua. Foi constituído um espaço para atendimento em Belo Horizonte, muito importante, que é a Serraria Souza Pinto. Foi cedido o espaço, a iniciativa privada tem contribuído, e nós agora nos foi solicitada a possibilidade da inserção da OAB
inclusive para a prestação de uma assistência jurídica. Então, nós estamos iniciando conversação. Lá é uma parceria do Ministério Público já existente, né, com a pastoral do povo de rua, que é a irmã Cristina, e nós estamos em entendimento para nos inserirmos nesse processo. Inclusive, agora tem uma dificuldade, porque a cessão do espaço pode vencer no final do mês. Nós vamos também ajudar, do ponto de vista das nossas articulações, a prorrogar esse prazo, pelo menos até o final do ano, e vamos verificar a possibilidade de prestarmos essa assistência jurídica lá, que nos foi solicitado por aqueles que estão coordenando esse trabalho que é tão importante. Nesse período, nós continuamos na nossa atuação, onde nós temos assento em conselhos importantes, e um tema de grande importância que também se agigantou nesse período da pandemia é relacionado às tentativas ou medidas judiciais tendentes à decretação de reintegrações de posse, seja no espaço urbano, seja na área rural. Nós participamos ativamente da mesa de negociação e diálogo, né, que é um órgão constituído de todas as instituições que atuam na área, né, Poder Executivo, Ministério Público, Defensoria, né, nós da OAB, né, a Polícia Militar, enfim, a SEDESE, e esses casos eles são recorrentes ali. Houve uma recomendação não vinculativa do Conselho Nacional de Justiça para que essas medidas de reintegração não fossem deferidas na medida do possível no período de pandemia, por razões óbvias, evidentemente, em razão da proteção à saúde dos que ocupam essas áreas que são passíveis de conflito, são objeto de judicialização. E, na maioria das vezes, essa mesa de diálogo, até que nós ajudamos a construir no ano de 2015, ela representou um avanço muito grande na solução desses conflitos, evitando aquelas históricas reintegrações traumáticas, né, onde muitas vezes a questão é entregue nas mãos da Polícia Militar, que na ponta cumpre ordem judicial, muitas vezes até premida por decisões judiciais que ameaçam os comandos locais, né, em caso de não cumprimento, etc. E nessa fase, acabou que houve um evento no nosso estado que, infelizmente, ganhou uma dimensão nacional, que foi uma reintegração no município de Campo do Meio, que integra a comarca de Campos Gerais, que lá é conhecido como a reintegração da antiga usina de Ariadnópolis. É uma área que a gente conhece muito, eu mesmo já estive 3 vezes visitando a área. Nós ajudamos, na época, a fazer o decreto de desapropriação por interesse social. A questão foi judicializada, várias ações discutindo o tema, mas, infelizmente, uma dessas ações acabou prevalecendo uma liminar que já havia sido deferida lá atrás, em 2015, que estava suspensa, ela voltou a vigorar, e houve um esforço conjunto de todas as instituições, aquelas que são legitimadas a estarem nos processos, como o Ministério Público, Defensoria, e do ponto de vista político e institucional, nós, da Comissão de Direitos Humanos, a própria SEDESE, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a Comissão, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, fizemos todos os esforços e tentativas para sobrestar essa ordem judicial que acabou prevalecendo. Não conseguimos, infelizmente, no âmbito de um agravo no Tribunal de Justiça, e nem junto à vara agrária, e nem também junto ao juízo deprecado, que é da comarca de Campos Gerais, sobrestar a ordem. Era uma reintegração de uma área até pequena dentro do conjunto da área que é ocupada lá pelo movimento, mas que se tornou conflitivo, e foram quase 4 dias, infelizmente,
de muita tensão e confronto, e acabou que a Polícia Militar fez a reintegração, onde foram retiradas 14 famílias, num conjunto de 450 famílias que ocupam aquela área naquele município. E nós temos também, eu tenho conversado com as instituições que atuam na área, tirar também as lições do episódio, além das medidas que eventualmente a gente vai adotar, no sentido de não só intensificar, mas principalmente reabrir o diálogo com o Poder Judiciário em nível estadual, para que essas situações de grande tensionamento nas reintegrações, tanto urbanas quanto rurais, elas não se repliquem como ocorreu lá no caso de Campo do Meio. Nós tivemos ali uma atuação efetiva. Eu agradeço imensamente ao nosso membro designado, que é um companheiro histórico na defesa dos direitos humanos, que é o colega Daniel Murad, de Alfenas, que é presidente da comissão em Alfenas, que deslocou 2 colegas profissionais do direito para o local e, dentro do possível, eles procuraram atuar. Houve dificuldades para a atuação desses profissionais designados, houve um certo embaraço para que eles pudessem atuar livremente, mas tudo isso nós estamos também verificando até para adoção das medidas. Mas esse foi um evento que ganhou uma repercussão nacional e talvez até internacional, houve muitas moções e, assim, um bom senso, evidentemente, indicava que essa medida não havia urgência nenhuma para que fosse cumprida em pleno período de pandemia, não só para a garantia daquela população que está ocupando aquela área, mas também até para a força policial, já que houve mobilização lá de 150 policiais militares que também estão sujeitos lá aos riscos, né, de uma contaminação. E, então, dessa forma, essa questão, para nós, agora se coloca como uma questão em termos de articulação com as instituições, com o Poder Judiciário, como prioritária para que nós possamos avançar nesse tema. Fora isso, muitas questões do dia a dia, elas se apresentam, a comissão procura dar resposta, nós ficamos também um pouco aflitos em razão das limitações que são impostas naturalmente à nossa atuação pela pandemia, pela dificuldade de realização de encontros presenciais, deslocamentos. Então, dentro do possível, nós temos feito esse grande esforço e, como a gente sabe, não só na nossa comissão, mas também nas demais comissões, todas elas têm a sua importância imensa nos temas que trabalham e defendem. A gente conta com um trabalho voluntário, né? Agora, por exemplo, nessa questão do acolhimento da população de rua aqui em Belo Horizonte, que é muito importante, que está sendo feito lá no espaço da Serraria Souza Pinto. Nós vamos tentar mobilizar integrantes da nossa comissão, ou mesmo não integrantes, para que possam colaborar, né, nesse trabalho de atendimento dessa população, e, se for o caso, se a gente conseguir ajustar com a direção da própria OAB, de prestar uma assistência jurídica e também um trabalho de interação e solidariedade, sobretudo, nessa época e nesse período tão difícil, junto às demais instituições, né, neste tema, em outros temas também, que nos são tão importantes e tão caros. E nós retomamos uma agenda de reuniões periódicas, que eu passei a fazer desde que assumi as reuniões, pelo menos mensalmente, na sede da OAB, presenciais, contando sempre um bom número de colegas advogadas e advogados. E agora nós temos que por enquanto, né, e talvez por um bom tempo ainda, nos valermos do meio virtual para que esses encontros sejam feitos e que não haja um prejuízo uma letargia, inércia da comissão, isso nos preocupa muito. Então, em linhas gerais, eram essas considerações que nós gostaríamos de fazer. Eu agradeço imensamente
a direção da OAB, né, a doutora Helena Della Mônica, que nos coordena, e, sobretudo, aquelas advogadas e advogados que contribuem conosco, como eu digo, de uma forma voluntária na Comissão de Direitos Humanos, para que esse trabalho seja realizado. Então, agradeço imensamente a todos, desejando um bom final de seminário, né, do Fórum dos Saberes, a todos que estão acompanhando. Um forte abraço e fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Não sei se está ouvindo. Boa tarde. Eu saúdo inicialmente a doutora Helena Della Mônica, que nos coordena nessas comissões da OAB do Estado de Minas Gerais, e de forma muito especial a todos os colegas na pessoa do nosso presidente, o doutor Raimundo Cândido. A nossa comissão é a Comissão de Direito Eclesiástico. Isso pode parecer estranho para alguns. É um nome, reconheço, pouco usado e talvez até mesmo pouco conhecido no nosso país. Muitos confundem direito eclesiástico com direito canônico, mas são coisas distintas. E, portanto, eu saudando os colegas e aproveitando a oportunidade, eu gostaria de explicar um pouco, com a devida vênia a cada um dos que nos ouvem neste momento, rapidamente, em linhas gerais, o conceito de direito eclesiástico. Direito eclesiástico é o ramo do direito que se dedica às normas do Estado referentes ao fenômeno religioso e também às relações entre Estado e Igreja. Portanto, é muito distinto do direito canônico, contrariamente ao que uma visão inicial poderia fazer crer. O direito canônico, como o direito hebraico e os direitos religiosos em geral, são direitos internos a uma comunidade religiosa. O direito canônico é o direito da Igreja Católica Apostólica Romana. O direito ortodoxo das confissões ortodoxas. Nós podemos falar em um direito protestante ou luterano, calvinista, anglicano, segundo a corrente e a igreja da qual origine. O direito eclesiástico não é o direito interno de uma confissão, mas são as normas que o Estado emana com relação ao fenômeno religioso, disciplinando ou as relações entre o Estado e as confissões religiosas, sejam as igrejas, sejam as demais confissões religiosas ou pensamentos religiosos presentes em uma sociedade. Quais são as fontes do direito eclesiástico? O direito eclesiástico não possui, obviamente, um corpo orgânico, mas são normas esparsas, normas que se encontram nos diversos instrumentos de um ordenamento jurídico e pertencem ao direito eclesiástico pelo fato de disciplinarem, tratarem, estarem relacionadas à religião como tal ou ao fenômeno religioso. Sejam essas normas de nível constitucional, Código Civil, leis administrativas, financiárias, do Código de Processo Civil, leis relativas ao direito do trabalho, ao direito comercial, leis relativas ao direito matrimonial, o direito penal
e tantos outros ramos do direito, desde que tratem do fenômeno religioso ou de uma confissão religiosa específica. E, portanto, é louvável a iniciativa da OAB de Minas Gerais de criar essa comissão de forma muito ousada e pioneira de direito eclesiástico. Em diversas nações, trata-se de uma disciplina com cadeira nas faculdades de direito. Itália, Espanha, inclusive na França, Portugal. Em diversas nações, trata-se especificamente do direito eclesiástico nas faculdades e o aluno aprende, seja no âmbito europeu nacional, seja no âmbito da União Europeia e de um continente, como é o caso das nações europeias, onde se fala de direito eclesiástico europeu. De toda forma, a nossa comissão tem esse caráter importante, fundamental, seja pela sua dimensão pioneira, seja pela importância das matérias por ela tratadas. Nós realizamos um seminário, o primeiro seminário, sobre direito eclesiástico, e o título foi Religião e Direito em Tempos de Pandemia. De certa forma, respondendo aos apelos do contexto atual que nós vivemos, que pediam um pronunciamento da nossa comissão sobre o fenômeno religioso e as leis que restringem a circulação de pessoas, a abertura das igrejas, que restringem o acesso dos fiéis ao templo e à manifestação pública da religião, em função da saúde pública e em função do momento em que vivemos de pandemia, alguns diziam de lockdown. De toda forma, o seminário que nós realizamos de forma pioneira, digo, para minha surpresa, contou com uma grande participação, foi realizado em julho, e além dos nossos colegas da OAB de Minas Gerais, participou também um professor da Universidade de Buenos Aires, professor Otávio Lofpretti, e uma professora da Universidade de Santiago do Chile. E, portanto, a ideia foi dar a esse seminário online também um caráter de direito eclesiástico comparado. E, portanto, além da experiência nossa do Brasil, nós ouvimos e aprendemos também com a experiência dos nossos colegas, seja na Argentina, seja no Chile. Participou desse seminário também o presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Minas Gerais. De toda forma, a proposta da comissão, inclusive com o intuito de divulgar mais, difundir mais, seja o conceito de direito eclesiástico, seja a importância do conhecimento de suas normas, como um contexto unificado, é a realização de eventos mensais, naturalmente online, no atual contexto, tratando de temas específicos. O próximo evento seria realizado nesse mês de agosto, foi adiado para setembro, em função dos eventos da Semana do Advogado, mas será realizado em setembro com a abordagem da tutela constitucional, da liberdade de religião e da liberdade de expressão. E, portanto, analisando, abordando se existem conflitos ou harmonia de direitos, ou melhor, como evitar conflitos no exercício dos direitos, seja da liberdade religiosa, seja da liberdade de expressão, seja no Estado, na defesa da saúde pública, e harmonizá-los em prol do bem comum de toda a sociedade.
A missão da nossa comissão é a missão, em primeiro lugar, creio eu, de fazer e tornar conhecido esse conceito tão importante para todos nós e que será, sem dúvida, uma grande riqueza para o nosso país, para o Brasil, para a ciência jurídica na nossa nação, sobretudo no meio acadêmico brasileiro, e também, no contexto em que vivemos, responder às demandas da sociedade imediatas com relação ao direito eclesiástico. Eu creio que o importante de qualquer ramo do direito não é ver a si mesmo como uma ilha em si mesmo, mas o mais fundamental é que o ramo do direito promova o bem da sociedade, da pessoa humana, a harmonia nas relações, a paz social, mas, sobretudo, que o cidadão não se torne jamais privado do exercício de seus direitos fundamentais. Que o cidadão tenha reconhecido, seja pelo Estado, seja pela sociedade, seja pelo ordenamento jurídico, essa tutela fundamental dos seus direitos e dos valores que a nossa sociedade defende e tutela por meio das normas que o povo brasileiro emana para si mesmo. De toda forma, os desafios são muitos. Além desse de setembro, portanto, no qual serão abordados a tutela da religião, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão em âmbito constitucional, nós iremos abordar em outubro a tutela, seja da liberdade religiosa, seja da liberdade de expressão em âmbito do direito internacional. Portanto, os desafios são muitos, sem dúvida, e eu espero que os colegas apoiem sempre mais na difusão do direito eclesiástico e dos seus conceitos. Nesses tempos de pandemia, mais do que nunca, o fenômeno religioso e as interrogações sobre o fenômeno religioso vieram à tona. Mais do que nunca, nesses tempos de pandemia, as pessoas nos interpelaram sobre é justo ou não é justo que as igrejas permaneçam fechadas e proibido o acesso dos fiéis a elas. É justo ou não é justo? É correto ou não é correto? E à luz do direito, mais ainda, pode-se ou não se pode impedir ao cidadão de realizar o culto público como é seu direito garantido pela Constituição? Quais são os limites? Quais as fronteiras? Uma autora portuguesa usa uma expressão lindíssima quando trata do direito eclesiástico e, na minha opinião, muito feliz. Ela chama as fronteiras, mais do que conflito de direitos, ela chama de fronteiras móveis. Portanto, não são fronteiras conflitivas ou de atrito, mas devem se moldar em função do contexto em que vivemos e do bem comum, seja na tutela do indivíduo como cidadão e como fiel, como aquele que crê na sua dimensão como membro de uma sociedade como é o Estado e membro de uma sociedade como é a igreja, a confissão religiosa a qual ele pertence. Fronteiras móveis e que depende de nós não permitir e não fazer com que sejam fronteiras belicosas, de atrito, de disputa, o pior ainda, de conflito danoso a todos nós. Mais do que nunca atual o estudo da nossa matéria e mais do que nunca, encerrando esse momento, eu agradeço e louvo mais uma vez a feliz iniciativa da OAB de Minas Gerais, criando essa comissão e promovendo de forma pioneira e corajosa o estudo
do direito eclesiástico. Os espanhóis chamam de direito eclesiástico do Estado. Os italianos falam direito eclesiástico. E na Inglaterra se diz ecclesiastical law. Seja qual seja a expressão que se use, é muito importante o conteúdo desta corrente do direito e, sobretudo, o benefício que ela pode trazer e deve trazer ao povo brasileiro e, no nosso caso, ao povo mineiro. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alexandre. Eu falo em nome da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Minas e, a exemplo dos presidentes que me antecederam, vou falar um pouco sobre a comissão, o que a gente tem feito e quais os nossos planos daqui para frente. A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero é presidida, então, por mim e tem como vice-presidente a doutora Emília Viriato. E juntos, então, a gente tem tentado trabalhar na comissão em algumas frentes. E um dos grandes desafios para nós, mantendo inclusive contato com a Comissão Nacional da Diversidade Sexual e Gênero, é tomar a decisão que o STF deu na ação direta de inconstitucionalidade número 26 e mandado de junção 4733, que é uma decisão que reconhece as violências contra pessoas LGBT como uma espécie de racismo, e tentar colocar isso na prática. O que, na verdade, a gente vem percebendo desde um bom tempo, desde um ano em que a decisão está em vigor, é que, apesar da decisão, a realidade de violência contra essa minoria continua sendo a mesma e a decisão ainda precisa ser colocada em prática. Por isso, um dos desafios da comissão tem sido acompanhar casos, infelizmente muito recorrentes, de preconceito e discriminação contra pessoas homossexuais, transexuais, travestis, enfim, e fazer aí toda uma ajuda, um acompanhamento, tanto na parte civil, mas principalmente na esfera criminal, para que nós consigamos gerar precedentes que efetivamente coloquem a decisão do STF no dia a dia dos nossos tribunais. Para a gente falar sobre isso, quer dizer, um dos desafios, na verdade, ele começa até antes, obviamente, do processo. Os casos que a comissão tem acompanhado, o desafio, na verdade, começa, inclusive, com o registro dos boletins de ocorrência, porque, apesar de Belo Horizonte, por exemplo, possuir uma delegacia especializada, há uma dificuldade imensa para que as pessoas que sofrem esse tipo de violência consigam fazer a denúncia, ou que, uma vez que ela faça essa denúncia, que essa denúncia tenha qualquer forma de segmento dentro da estrutura das polícias e depois, mais ainda, se há a finalização de um inquérito, para que o Ministério Público oferte aí a ação penal. Então, a gente tem pelo menos 2 casos que a gente tem acompanhado e tem sido aí um grande desafio, vejo que a Emília está presente aqui também, tem sido um grande desafio dar seguimento aos casos, acompanhar junto com outros profissionais para que isso se converta efetivamente numa ação penal e possa, a partir daqui de Minas, por exemplo, a gente criar aí um caso paradigma que possa servir para outros colegas em todo o estado de Minas Gerais, como um espelho aí de um procedimento que, na verdade, ainda não existe, né, de toda uma sistemática, de uma nova área dentro do direito que ainda é um caminho por ser trilhado, e aí a comissão, então, tem levantado essa ideia para traçar um caminho para que outros colegas depois vejam aí e possam se inspirar nessa experiência. A Comissão da Diversidade, ela tem, a exemplo de outras comissões na seção, né, membros de várias subseções em todo o estado. Uma das preocupações que nós tivemos desde o início foi não concentrar os membros da comissão somente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós temos membros de todas as regiões, de todas as das grandes cidades, de todas as subseções. E isso tem gerado algumas respostas bem interessantes.
porque quando a gente fica muito isolado somente aqui em Belo Horizonte, a gente pensa que as coisas estão funcionando, quando na verdade as questões no interior elas são muito mais complicadas, mesmo para colegas nossos. Então, uma das atuações em que a comissão já esteve foi inclusive de prestar ajuda e solidariedade a colegas nossos no interior que, por serem pessoas LGBT, já sofreram discriminação dentro da sua própria atuação profissional. Atualmente, a comissão, então, além de ter membros no interior, ela inclusive tem, e nós temos muito orgulho disso, 2 advogados que são 2 pessoas trans, o que é algo que ainda é meio que uma novidade no nosso meio, mas que é muito importante eles estarem presentes dentro da comissão, inclusive para terem visibilidade. Durante o período anterior aí à Covid, do ano passado, a doutora Emília, que estava presidindo interinamente a comissão, porque eu estava fora do Brasil, ela participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para falar sobre que discutia a condição dos presos LGBT na chamada Ala Rosa, do presídio de Bicas, e a partir dali, a doutora Emília e outros membros da comissão vêm acompanhando pelo menos 2 casos ali daquele presídio, e há toda uma tratativa, inclusive, da criação de um conselho para tratar de questões de pessoas LGBT dentro do presídio de Bicas, que é uma das questões com a qual a comissão está trabalhando. Durante o período da Covid, a comissão se juntou aí a outras entidades para ajudar na compra de cestas básicas para pessoas trans em situação de extrema pobreza e que estavam passando necessidade. E essa é uma ação importante porque, obviamente, transborda da nossa função como advogado, mas nós não podemos nos esquecer, como o doutor que me antecedeu na presidência da Comissão de Direitos Humanos, nós temos determinadas questões de urgência na falha aí dos órgãos públicos sobre as quais a gente precisa também atuar. Antes da pandemia, nós estávamos fazendo reuniões mensais também, e durante a pandemia nós temos feito reuniões virtuais com um pouco menos de frequência, dadas as limitações, mas temos mantido aí contato e recebido muito mais demandas do que conseguimos, inclusive, dar conta. A doutora Emília, que está presente aqui, ela é uma pessoa absolutamente incansável também para poder tentar dar conta de tudo que a gente recebe. E, enfim, os nossos próximos passos com relação à comissão certamente são a continuar o acompanhamento com relação ao presídio de Bicas. Ainda queremos construir esse conselho. Também há uma questão junto ao tribunal, ao TJ, que é a concessão de gratuidade para que pessoas trans possam conseguir mudar o seu nome e sexo no registro de nascimento, que hoje, apesar da decisão do STF, a resolução do CNJ exige uma série de documentos que inviabilizam economicamente para muitas dessas pessoas. E exemplo já acontece em alguns estados. Nós queremos que Minas Gerais também conceda gratuidade. Essa é uma outra frente com a qual nós estamos trabalhando. Há também uma proposta para que nós façamos cursos de capacitação para as polícias, para que elas possam efetivamente saber como lidar com as demandas, quando as demandas chegam. Uma das coisas que nós temos observado é que algo relativamente já consolidado e antigo, que é o uso do nome social no caso de pessoas trans e travestis, não é respeitado por parte da nossa força policial. Aliás, um dos casos que nós atendemos foi justamente de uma pessoa que, ao pedir que a polícia colocasse no boletim de ocorrência o nome social, o policial ameaçou de prendê-la por falsidade ideológica. Enfim, então é algo muito básico, mas sobre o qual nós ainda precisamos debater e pensamos, na verdade, então o Covid atrapalhou muito essa história, mas nós pensamos em fazer um curso de capacitação nesse sentido para as polícias e também é um projeto já desde o início da comissão, irmos nas faculdades para falar um pouco sobre a questão da diversidade sexual e gênero, para que as novas gerações de profissionais do direito que vierem
já tomem isso como algo muito comum, muito corriqueiro, que faz parte, né, por exemplo, dos direitos das famílias, que faz parte do direito civil, penal, enfim, sem nenhum espanto, sem nenhum grande problema com relação a isso. Isso é algo que esse semestre ainda, com todo o isolamento, ainda complica muito, mas que eu gostaria muito que a gente fizesse no ano que vem, e essa é uma questão que a gente já tem discutido, inclusive com a comissão do OAB Vai na Escola, não é? Uma coisa que também nós pensamos em fazer em conjunto com o pessoal da OAB Vai na Escola. Eu acho que, para nós, nesse 1 ano e meio em que estamos aí à frente, a Emília e eu, a grande questão tem sido realmente enfrentar o problema da violência nos seus mais variados aspectos, porque no final das contas, como eu disse no início e termino por aqui, a decisão do STF, que reconheceu a necessidade da criminalização e subsidiariamente atribuiu a aplicação da lei do racismo, ela vem sendo amplamente desconsiderada, seja pelos órgãos da segurança pública, seja pelo Ministério Público, inclusive pelo próprio Poder Judiciário. E, portanto, nós continuamos aí até o final dessa gestão com o desafio de conduzirmos aí a criação de um procedimento, de uma forma de acompanhamento desses casos que gerem alguma decisão, que gerem um caso paradigma para os nossos colegas, para aqueles que lidam com essa matéria. Temos, então, pelo menos 2 casos que estamos acompanhando e esperamos, até o final da gestão, termos pelo menos um parâmetro aí que possa ser utilizado por outros que vierem depois da gente. Eu agradeço à doutora Della Mônica, que sempre tem nos apoiado na comissão, ao doutor Raimundinho, a presidência e a oportunidade de poder falar nesse fórum tão qualificado com os nossos colegas. Obrigado e boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Roberto de Carvalho Santos e gostaria de, inicialmente, agradecer o convite em nome da doutora Della Mônica, vice-presidente da OAB, ao doutor Raimundinho, presidente da OAB Minas Gerais. Nosso tema aqui será tratar sobre o direito previdenciário. Sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais, especialmente na temática de previdência relacionada à educação financeira, previdência complementar, mas compõe toda a Comissão de Direito Previdenciário. E aqui fazer um esclarecimento importante quanto à nossa Comissão de Direito Previdenciário. A nossa Comissão de Direito Previdenciário talvez seja uma das únicas no Brasil que temos uma composição bem interessante. Nós temos aí 4 presidentes. Temos a parte de regime geral de previdência social, que é administrado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Temos os regimes próprios de previdência social, a previdência complementar, que é a área que eu dedico com mais pormenores, que temos a nossa dedicação sobre a minha presidência, e temos também a parte de previdência dos militares, a previdência do regime próprio dos servidores militares. Então, nós temos essas 4 áreas de atuação que compõem a Comissão de Direito Previdenciário. Bem, a Comissão de Direito Previdenciário tem uma atuação muito ampla. E, nesse momento, especialmente que nós vivemos no Brasil,
desempenha um papel fundamental. Primeiro, nós temos um viés institucional, né, de orientação à sociedade civil, sobretudo diante da reforma da Previdência Social, que sobreveio agora, em novembro de 2019, com a Emenda Constitucional 103, que modificou substancialmente todos os nossos regimes de previdência social. Então, a OAB Minas Gerais, por intermédio da nossa Comissão de Direito Previdenciário, elaborou uma cartilha informativa sobre essa Emenda Constitucional 103, que foi publicada no site da OAB Minas Gerais. Talvez tenha sido uma das únicas OABs do Brasil que elaborou essa cartilha com uma linguagem simples para o cidadão leigo compreender, sobre alterações extremamente complexas nos nossos regimes, sobretudo no regime geral de previdência social. Nós tivemos várias reformas da previdência social no Brasil. Tivemos desde a Emenda Constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98, tivemos a Emenda Constitucional número 41, de 2005, depois tivemos a Emenda 41, de 2003, depois tivemos a Emenda 47, e, finalmente, essa Emenda Constitucional número 103. Então, essa cartilha, que foi fruto da colaboração de vários membros da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais, né, também sob a batuta do presidente Dr. Farlandes, ela foi publicada no site do OAB e contou com a nossa colaboração, da nossa vice-presidente, doutora Dela Mônica, e que representou um grande marco para a advocacia previdenciária, porque ela também serve como norte para todos os advogados previdenciaristas, não só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Foi uma grande realização da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Minas Gerais. Então, nós temos esse viés, né, através de palestras, através de eventos, através da realização de cartilhas, de orientar a sociedade quanto à reforma da Previdência, quanto aos direitos adquiridos, ou seja, aqueles direitos que foram consubstanciados antes de 13 de 11 de 2019, ou seja, mesmo aqueles segurados que não tinham requeridos os seus direitos, que não tinham pleiteados junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, poderiam, então, requerer os seus direitos de acordo com a legislação pretérita ou de acordo com a nova legislação constitucional, de acordo com a nova ordem constitucional que sobreveio com a Emenda Constitucional 103. Então, esse papel é muito importante por parte da OAB, né, de divulgação, através de eventos, nas rádios, na televisão. Todos os presidentes são constantemente convocados a participar desses grandes veículos de comunicação para esclarecer a sociedade sobre essa complexa reforma da Previdência. Esse é um papel muito importante. Por um outro lado, nós temos um outro papel fundamental, que é o aperfeiçoamento do chamado INSS digital. Poucos conhecem, mas quem milita na área previdenciária, o INSS digital constitui uma ferramenta de fundamental relevância para a advocacia previdenciária. Existe um acordo de cooperação técnica entre a OAB, Minas Gerais, e o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o advogado ele não precisa ir numa agência da Previdência Social, que, aliás, as agências da Previdência Social estão fechadas nesse momento da pandemia, causada pelo
pela Covid-19. Mas isso significa que nós, advogados, não podemos trabalhar? Absolutamente. Todos os pedidos de aposentadoria, de revisão de benefício, nós podemos fazer através do convênio que a OAB tem com o INSS, por intermédio do INSS digital. Então, esse convênio ele é fundamental para o exercício da advocacia previdenciária na via administrativa. Entretanto, nós, da Comissão de Direito Previdenciário, nós estamos constantemente fazendo um trabalho junto ao INSS para o aperfeiçoamento dessas ferramentas. Então, basta o advogado assinar um termo de responsabilidade junto à OAB, Minas Gerais, solicitar uma senha e, através desse termo de compromisso, ele já consegue acessar e estar adimplente com as suas anuidades junto à OAB Minas Gerais. Ele consegue, portanto, fazer uso dessa ferramenta maravilhosa que foi criada pelo INSS e que foi instrumentalizada através da OAB Minas Gerais. Então, a Comissão de Direito Previdenciário, ela realiza um trabalho junto com o doutor Falandes, junto com o doutor Pedro Santos, que é o diretor da Comissão Técnica do INSS Digital, um trabalho constante junto à superintendência do INSS para o aperfeiçoamento dessa ferramenta do INSS Digital, que representa uma ferramenta fundamental, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando, nesse momento da pandemia, que as agências da Previdência, as agências físicas da Previdência Social, se encontram fechadas em caráter indeterminado. Eles vão anunciando que essas agências serão reabertas, mas a todo momento há a prorrogação da reabertura das agências da Previdência Social nesse momento segundo o qual nós estamos vivendo, esse momento de calamidade pública pela qual toda a sociedade vive, especialmente aqui no Brasil. Nós temos também a Comissão de Direito Previdenciário, aqui um papel também muito importante. Eu vou falar aqui da minha área, que é a Previdência de Educação Financeira, Educação Previdenciária e Previdência Complementar. Nós fazemos um papel também constante de orientação das pessoas quanto à importância de adesão, não só das pessoas físicas, da sociedade em geral, mas também dos advogados, da importância do chamado planejamento previdenciário. Esse é um trabalho que a comissão realiza pela promoção de cartilhas, pela realização de encontros, pela realização de diversas palestras, a importância do planejamento previdenciário, seja através da Previdência Social, porque a legislação mudou muito agora com a Emenda Constitucional 103. Então, o cálculo da aposentadoria ele não é feito desde 1999 pela média dos últimos 36 salários. Então, é muito importante que o advogado ele tenha acesso ao seu extrato previdenciário através do chamado Meu INSS. Então, o advogado ele precisa cadastrar a sua senha. Qualquer advogado, ele acessa o site da Previdência Social, Meu INSS, e consegue, não precisa se dirigir até uma agência da Previdência Social, ele consegue cadastrar a sua senha e ter acesso ao seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com base nesse extrato previdenciário, ele vai procurar a Comissão de Direito Previdenciário. Nós, da comissão, estamos à disposição para ajudar o advogado a fazer esse estudo, esse planejamento previdenciário. Qual que é a situação do advogado perante o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social? Isso nos preocupa muito, porque um advogado que não está contribuindo para a Previdência Social, primeiro, se ele sofre um acidente hoje, ele não tem capacidade laborativa e vai
como que ele vai se sustentar se ele não tem condições de exercer a sua atividade profissional? Se há um óbito, como que fica a situação dos seus dependentes? Como vai ser a sua situação quando ele estiver numa situação de idade avançada? Então, nós vimos, de uma certa forma, uma falta de consciência previdenciária de grande parte de nossa sociedade e também da nossa advocacia em geral, não só aqui de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Então, é importante essa busca pelo planejamento previdenciário. Então, a comissão ela está atenta com relação a isso, para ajudar a advocacia mineira a fazer esse planejamento, não somente no âmbito da Previdência Social, mas também na Previdência Complementar. A Previdência Complementar, aqui no Brasil, ela é facultativa. Então, nós temos o modelo da OAB-Prev, que ela é um modelo restrito para os advogados, e temos também a Previdência Aberta. Então, são modelos que são facultativos e que são compatíveis para a realidade de cada profissional. Para um é mais interessante, lógico que a OAB-Prev tem a grande vantagem de ser uma entidade sem fins lucrativos, né, de ser uma entidade cuja taxa de administração é bem mais baixa do que qualquer outra cobrada pelo mercado. Então, é essa análise que o profissional precisa fazer. Mas é preciso que ele tome uma decisão. Eu tenho que ter uma preocupação previdenciária. E essa preocupação previdenciária, ela não vai ocorrer somente quando eu tiver 60 anos. Ela precisa ocorrer o quanto antes. E aí, um outro aspecto que eu comecei a abordar. Como é que é o cálculo hoje da Previdência? Ela utiliza 100% dos salários a partir de julho de 1994, né, até a data do requerimento da aposentadoria. Mas muitos advogados me perguntam, Roberto, vale a pena eu recolher alguma contribuição em atraso? Eu, como advogado, eu posso fazer algum recolhimento em atraso? Pode. Basta você comprovar o exercício da sua atividade remunerada junto ao INSS. Mas vale a pena eu fazer esse recolhimento? Então, é isso que é o objeto do planejamento previdenciário. Então, esse trabalho ele é muito importante para que o advogado se inclua na Previdência Social, para que o advogado não fique à margem da proteção previdenciária. Nós vivemos um momento muito grave, um momento em que, de fato, muitas pessoas estão se tornando acometidas, doentes, estão ficando doentes, incapacitadas de exercer uma atividade laborativa e não tem uma proteção previdenciária nenhuma, não tem qualquer proteção previdenciária. Então, a nossa função como membros, como presidentes da Comissão de Direito Previdenciário, é difundir essa proteção, que é consubstanciada, seja na Lei 8.213, de 24 de julho de 91, seja que é o Sistema de Previdência Social do Brasil, que foi modificado pela Lei Complementar, pela Emenda Constitucional número 103, mas também difundir a importância do Sistema de Previdência Complementar, que eu sei que tem uma comissão também específica que trata de seguro e previdência complementar na OAB, na nossa querida OAB Minas Gerais, que é a Lei Complementar 109 de 2001, a importância da OAB-Prev, as entidades abertas de seguros que existem no mercado, para que nós não estejamos à mercê de um infortúnio. Então, o papel da comissão é exatamente demonstrar, difundir essa pleiade de proteção previdenciária que nós temos, seja de caráter compulsório, porque você que exerce uma atividade remunerada como advogado, você não é segurado facultativo da Previdência Social. Você é segurado obrigatório, ainda que você exerça essa atividade como autônomo. Ao contrário de que muitos advogados pensam, o exercício da atividade remunerada, ela não é facultativa. A contribuição para o INSS ela é compulsória. Mas aí você tem vários planos. Você pode recolher na alíquota de 11%,
você pode recolher na alíquota de 20%. Até recentemente, eu gostaria de parabenizar a Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais, que formulou uma excelente cartilha que contém preciosas orientações para o advogado que milita, né, enfim, sobre o plano simplificado de previdência social, o plano normal de previdência social. Então, ali nessa cartilha, existem também orientações muito interessantes sobre a contribuição previdenciária. Então, é importante que a comissão, junto com outras, junto inclusive com a Comissão de Direito Tributário, oriente esses advogados a fazerem as suas contribuições previdenciárias e que eles tenham consciência dos direitos que eles vão fazer jus quando preencherem os requisitos, ou seja, se tornarem elegíveis aos benefícios previdenciários. E aí há uma constante, há um mito muito grande, né? Que a gente tem que trabalhar no sentido de derrubar esse mito, de que contribuir para a Previdência Social não vale a pena. Isso é um mito, é algo absurdo. Mesmo com a reforma da Previdência, a contribuição para o INSS ela é vantajosa, sim. É lógico que você ter uma previdência complementar, como o próprio nome diz, é interessante, vem no sentido de robustecer a sua previdência, vem no sentido de garantir uma maior dignidade no momento que você mais precisa de uma proteção previdenciária. Agora, a proteção que é garantida pelo pacto intergeracional, o pacto entre gerações, essa previdência, que é a básica garantida pelo INSS, essa ninguém pode prescindir. Nenhum cidadão brasileiro deveria não contribuir para a Previdência Social. Todos deveriam contribuir. E aí, com certeza, nós teríamos um sistema muito mais sólido do que nós temos hoje, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista atuarial. E aí, a Previdência Complementar, ela é interessante, sim, mas ela não pode também ser escolhida de forma aleatória e de forma irresponsável. Nós temos que analisar qual regime tributário é mais interessante, se é um plano VGBL, se é um plano PGBL, se eu vou aderir a uma alíquota regressiva ou uma alíquota decrescente. Então, há uma série de análises que precisam ser feitas no momento da adesão a um plano de previdência complementar. Então, nós, da Comissão de Direito Previdenciário, nós estamos à disposição de toda a advocacia mineira para ajudá-los nessa compreensão sobre a reforma da Previdência, sobre o INSS digital, orientá-los. Recentemente, o Dr. Farlandes, junto com o Dr. Pedro Santos, gravou um novo tutorial sobre o acesso ao INSS digital. Acredito que nos próximos dias esse novo tutorial estará no site da OAB Minas Gerais, mas nós estamos à disposição para orientar e para tirar qualquer dúvidas sobre o acesso ao INSS digital, sobre dúvidas sobre essa excelente ferramenta. A cartilha, quem não recebeu essa cartilha sobre a reforma da Previdência, por favor, entre em contato com a comissão para que nós possamos encaminhar essa cartilha, que ela é uma cartilha que foi elogiada por todos os presidentes de comissão de direito previdenciário do Brasil, como uma das cartilhas mais didáticas. Aliás, nenhuma outra comissão de direito previdenciário elaborou uma cartilha como a cartilha que foi elaborada pela OAB Minas Gerais. Então, entre em contato conosco para que nós possamos encaminhar essa cartilha, que está no site da OAB Minas Gerais. É uma cartilha bem explicativa, bem didática sobre a reforma da Previdência Social. E conte conosco para que nós possamos ajudá-los a compreender a sua situação previdenciária, o direito previdenciário. E para quem quer advogar no direito previdenciário, nós estamos aqui de portas abertas, porque a advocacia do direito previdenciário é uma das advocacias que mais cresce
Por quê? Porque, infelizmente, o direito previdenciário é um dos direitos é um direito menos conhecido, é um dos direitos menos acessados por parte da advocacia. O direito previdenciário, infelizmente, ainda não é obrigatório nos cursos de graduação. Ainda vai ser, ainda se tornará obrigatório, já foi aprovado pelo MEC. E um outro detalhe, o INSS é o maior réu do Brasil. É o maior réu do Brasil. Então, nós temos um grande número de litígios envolvendo o direito previdenciário. Fora que também é uma área extremamente interessante para a consultoria. Eu acabei de falar sobre a reforma da Previdência, a necessidade que as pessoas têm para saber se já tem direito adquirido ou não tem, se já tem expectativa de direito, no que diz respeito às regras de transição, consultoria sobre previdência complementar, regime próprio de previdência social, cujo nosso presidente é o doutor Nazário. Então, é uma das áreas mais interessantes para o profissional exercer a sua profissão. Então, o direito previdenciário ele cresce cada vez mais, a advocacia previdenciária cresce cada vez mais, e nós temos uma consciência também da sociedade de que ela necessita, o cidadão necessita de um advogado até para requerer o seu benefício junto ao INSS. Por quê? Porque o INSS, hoje é tão complexa a legislação previdenciária que o servidor ele precisa de uma petição, ele precisa de uma instrumentalização no processo administrativo através do INSS Digital, que é esse convênio que a OAB tem com o INSS, para que o seu pedido possa ser devidamente analisado. E quem faz isso é o advogado especialista em direito previdenciário. Então, eu convido a todos os advogados que aí estão meio perdidos, não sabem onde ainda podem atuar, a atuar no direito previdenciário. É uma área riquíssima, é uma área que você ajuda muita gente, que tem esse viés social, de proteção social, e que você pode também ser remunerado de forma digna através do seu trabalho. Aliás, eu queria finalizar a minha exposição, eu não sei, acho que o meu tempo já está se esgotando. Nós temos aqui, em Minas Gerais, uma das tabelas de honorários da advocacia previdenciária, uma das tabelas mais avançadas do Brasil. Essa tabela foi aprovada na gestão passada, então uma tabela bem recente, ela é uma tabela atualizada. Recentemente foi aprovada a tabela de honorários da OAB São Paulo, e eu tenho a honra de ser muito amigo do presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, que é o doutor José Rodrigo Sodero, e na época, quando o doutor Sodero foi elaborar a tabela de honorários, propor ao Conselho a modificação da tabela de honorários da OAB São Paulo, ele pediu a nossa cópia. Ele me ligou e me disse: Roberto, eu tenho consciência de que você ajudou na elaboração da nova tabela de honorários da OAB Minas Gerais. E tenho consciência que é uma das tabelas mais avançadas do Brasil. E eu queria utilizar essa tabela da OAB Minas Gerais como referência da advocacia previdenciária aqui em São Paulo. E, recentemente, há 30 dias atrás, eles aprovaram essa tabela e vocês podem ler a tabela da OAB São Paulo. Ela, se não é um espelho, ela usa como referência a nossa tabela de Minas Gerais. Então, isso é um orgulho para a nossa advocacia previdenciária, né? Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo e fico à disposição aí para eventuais esclarecimentos.